quero trazer isso para um contexto físico, para um contexto espiritual. A luta é como esporte, como outro, o futebol. A diferença entre a luta e os outros esportes é que a luta não há barreira. Não existe uma bola, não existe um gol que eu possa fazer um gol. A luta eu tenho que obter o nocaute, eu tenho que obter a finalização, eu tenho que obter o êxito em cima do meu adversário. E isso não significa que eu tenho que faltar respeito com ele. Ao contrário, a gente, por ser atleta, é óbvio que eu vou dizer que toda regra tem sua exceção. Por quê? Porque no futebol tem gente que entra num jogo preparado para fazer uma falta e fazer uma maldade. No futebol americano tem gente que faz coisa na maldade. Como também tem empresário que constrói prédio de areia e cai. Como tem advogado que defende o criminoso e mente aos olhos da humanidade, falando que ele é um santo, né? Então, eu já me deparei com todos os tipos de pessoas que você pode imaginar no mundo, né? Então, eu percebi o que habita no coração delas é o que a boca fala. O provérbio diz isso, a gente fala que o nosso coração está cheio. Como eu já vi vários homens falando que é cristão e mentem, e roubam, e prega a palavra de Deus no mesmo dia, no dia seguinte está no prostíbulo, prega a palavra de Deus, linda, coisa maravilhosa, mensagem linda e maravilhosa, e sai de lá, e é o primeiro a fazer uma maldade com outra pessoa. Então, dentro do nosso coração, eu acho que existe a escolha entre o bem e o mal, né? Eu já disse, já converso com muita gente, quando eu chegar no céu, se Deus quiser terminar a minha vida com um, eu vou dar uma coça em Adão e Eva. No corredor polonês, eles vão ter que passar pelo corredor polonês. Então, desde que houve aquela separação entre Deus e o homem, entre o conhecimento do bem e do mal, eu acho que ali há a escolha. Eles queriam escolher o bem e o mal, então eles aprenderam a escolher o que é bem. E às vezes a coisa que é ruim é bom para a nossa carne, né? Então essa luta é uma luta que é minha e sua. Só que dentro dessa caminhada, desse preconceito, que a luta não é uma coisa de Deus, que eu acho um preconceito, como falei, muitos cristãos me veem e falam, pô, esse cara é do diabo, como é que ele consegue pregar de Deus e no dia seguinte dar um pontapé, um soco em alguém? Mas eu não encaro dessa forma. Eu encaro como um golpe, eu encaro como um treinamento. Eu tenho respeito pelo meu adversário. Eu não promovo, ninguém tem que me pagar para mim. Eu não sou pago para promover uma luta como se fosse uma briga. Eu não me vendo. Eu não vendo aquilo que está dentro de mim, porque tem duas formas de você viver: vida de princípios e vida de preferência. A diferença entre o cara que vive com princípios, eu não quebro esses princípios para ninguém. Para ninguém. Se eu tiver que negociar os princípios, eu estou morto. Eu morri. E a preferência é aquele cara que vai de acordo com o mover. Se alguém convencer ele que para ele ganhar uma luta, ganhar mais dinheiro, ele tem que xingar, ele tem que agredir, ele vai. Ele faz isso para render mais dinheiro. Não é o meu caso. Então, na minha vida, eu aprendi que princípios e preferências, eles são dois caminhos diferentes. Então, isso aí é uma forma de você encarar. Então, eu creio que dentro do meu esporte, eu tenho como fazer diferença, eu tenho como levar uma mensagem, eu tenho como lutar sim. Hoje em dia eu sei que a própria palavra de Deus fala que Jesus é um cordeiro e um leão. O leão e o cordeiro são dois animais totalmente diferentes. Vai mexer no leão, ele vai te comer. Mesmo sem fome, ele vai te matar. O cordeiro não. O cordeiro ele é bonzinho. E ele também é um sacerdote, ele é um rei. O rei corta a cabeça, amigão. Davi cortou a cabeça de muita gente. Porque ele era rei. E rei reina, tem que reinar. Então ele tinha um momento do sacerdócio. Então hoje eu aprendi que quando eu vou para uma luta, eu vou dar o meu melhor. A melhor forma de respeitar o meu oponente é eu ir lá, nocautear ele em 1 minuto, em 10 segundos, ou da forma que for, e também aceitar a derrota. Se ele me nocautear, se ele me ganhar, parabéns para ele, mas eu acho que aquilo não pode ser encarado da maneira que eu vejo, que eu tento passar para o esporte. Eu acho que não pode ser encarado como uma briga, porque briga é uma coisa feia, é algo onde você disputa a força. Eu acho que a gente tem que lutar a força para a gente tentar ser uma pessoa melhor. Então, essa luta é uma luta que não vai cessar nunca, é uma luta que a gente tem que todo dia quando acordar a fazer, mas eu fico triste de ver homens e mulheres ver o mundo tentar banir, tentar selar uma coisa como se a gente fosse
responsável pelo que está no mundo, sendo que não é isso, é um esporte. A maioria dos atletas hoje, do nosso esporte, passam dificuldade financeira porque não tem patrocínio, porque as pessoas dos outros esportes tentam banir o nosso esporte como algo violento, sendo que no nosso esporte, o ciclismo, morre-se muito mais gente no ciclismo durante um ano, mas infelizmente o mundo é assim. A gente tenta tirar sempre o cisco do vizinho, sendo que tem uma trave no seu. Então acho que a minha resposta para isso é uma só: eu viver a minha vida sem querer agradar as pessoas e agradar a Deus, dessa maneira que eu vivo. A gente está agora falando sobre viver uma marca, né? E graças a Deus você não deixou hoje uma marca na vida do Erinho, assim, pelo menos física, né? Mas eu tenho a plena convicção que você tem procurado a cada dia viver essa marca que Jesus fez no seu coração. Apesar de toda a nossa imperfeição, da nossa limitação, você tem procurado viver essa marca, né? Então, como é que tem sido viver a marca de Jesus dia após dia? Como é que tem sido isso na sua vida? Como é que tem sido isso? Qual é a sua experiência? A experiência que você tem tido com Deus a cada dia de viver essa marca, aonde você está, seja quando você está na academia treinando, quando você está lá no ringue lutando, quando você está em casa com a sua família, quando você está com seus amigos, com os caras que não conhecem a Jesus e que você tem que testemunhar para eles do amor de Jesus. Como é que você tem vivido essa marca e deixado essa marca no mundo todos os dias da sua vida? Viver é uma palavra que acho que todo mundo quer, né? É difícil você ver um homem que quer morrer, né? A gente é engraçado, a gente nasce, a primeira coisa que a gente aprende é que um dia a gente vai morrer. O neném nasce, a gente tem que explicar o que é uma perda. É difícil, né? Perder um brinquedo, perder uma coisa. Mas quando a gente fala de vida, durante o dia, durante a nossa correria, a gente não consegue entender o que é uma morte, a gente não aceita a morte, né? E o cristianismo, quando eu aprendi que eu tinha que morrer para Jesus viver em mim, aquilo é uma coisa que me chamava a atenção. Por que eu tenho que morrer? Por que eu tenho que... É necessário a gente morrer. É necessário a gente... Quando a palavra de morte quer dizer, é tentar a gente viver uma esfera que a gente não aprende, não é ensinado, não tem como você, mesmo o pastor aqui, não tem como ensinar como é que a gente tem que viver. É difícil, porque é uma luta que a gente luta junto nisso, né? Eu não sou perfeito, e nem por eu ser um homem de Deus eu sou perfeito. Eu continuo sendo imperfeito. Mas quando eu vou na presença de Deus, quando eu tento buscar a presença de Deus, aquilo me faz uma pessoa melhor, né? As minhas decisões, mas nem sempre. Até hoje mesmo eu estava pensando, como ontem eu fiz coisas erradas ontem. Eu pensei coisas erradas. Eu senti coisas erradas. Quando eu passei por um problema da minha irmã, da desaparecida da minha irmã, o meu coração ficou só querendo vingança. A gente vê uma coisa na televisão, a gente quer praticamente a morte daquela pessoa. A gente quer que aquilo, a maior justiça, a gente quer foi em cima do cadáver daquela pessoa. Eu não julgo as pessoas que têm desejo de vingança, até porque são crimes hediondos, né? São crimes horríveis. Agora, acho que o que eu faço para mim viver essa vida, para mim lutar essa batalha no dia a dia, é viver a palavra de Deus no dia a dia, porque aquilo me traz o meu balanço, o meu equilíbrio. Não adianta nem eu ser muito e nem eu ser pouco. A palavra diz que a gente tem que achar o equilíbrio. Então, eu sempre, quando eu vejo que eu estou muito, eu estou pouco, eu tento acertar o meio, porque o meio é sempre o lugar onde eu posso, né, equilibrar o meu coração.